Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este evento, sem dúvida especial. Estamos a celebrar o centenário da Associação de Futebol do Algarve e comigo tenho diferentes personalidades de grande relevo na cidade e na região do Algarve, a quem passo a apresentar de seguida. À minha esquerda, a doutora Teresa Mendes, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Portimão. À minha direita, atual presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Passaria a apresentar da esquerda para a minha direita, neste caso, o mais à esquerda de mim, agente de arbitragem, membro da Comissão de Apoio do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Algarve, Artur Cadilho. Depois, atualmente presidente do Portimonense Futebol SAD, Rodinei de Sampaio. À minha direita, apresentava agora vogal da direção do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Portimão, Bruno Lavrador. Depois, apresento o Sr. Ricardo Sobral, presidente da direção da Mexilhoeira Grande Futebol Clube. E, finalmente, presidente da direção da GEJUPS de Portimão, Rui Oliveira. Sejam muito bem-vindos a este evento. Eu daria esta primeira parte desta tertúlia de aproximadamente 20 minutos à doutora Teresa Mendes para fazer a apresentação e o acolhimento deste evento. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, para quem não é de Portimão, sejam bem-vindos a Portimão. Cumprimento o público, cumprimento também todos os meus colegas aqui de painel. Quero dizer três coisas, por norma sou sempre muito sucinta. Primeiramente, dar os parabéns à Associação por ter escolhido a nossa cidade para fazer este evento, de grande importância, um momento para falarmos sobre desporto, mas também para homenagearmos os dirigentes, os clubes, os atletas desta cidade, que muito nos honra. Depois, dar os parabéns à Associação por estarmos a comemorar o seu centenário. São 100 anos de uma entidade que tem sido agregadora de todas as vontades e de todas as vontades dos clubes do Algarve e não só de Portimão. E, por último, agradecer aos clubes presentes, aos clubes da terra presentes neste momento, de todo o trabalho que têm feito com jovens e crianças na formação desses jovens e crianças como cidadãos de hoje e de amanhã. Grata à Associação por nos dar esta oportunidade. Obrigado, doutora Teresa. Vou dar a palavra ao presidente da Associação de Futebol do Algarve, Reinaldo Teixeira. Muito obrigado. Queria agradecer a colaboração, a disponibilidade da Câmara de Portimão, na pessoa da senhora vereadora Teresa. Enfim, não só para este evento, que foram sempre muito simpáticos e disponíveis para nos acolher, como também toda a colaboração que o município dá aos clubes e à associação, porque quando se apoia aos clubes, estamos também a apoiar a associação e, neste caso, a dinamização do futebol e do futsal e da arbitragem. Depois queria cumprimentar o presidente do Portimonense, o amigo Artur Cadilho da arbitragem, o Bruno do Núcleo Sporting de Olhão, o Ricardo do Mexilhoeira Grande e o Rui Oliveira do GEJUPS. Enfim, dizer-vos que este é um evento que nós estamos a levar, nós, a Associação, que tivemos, no fundo, o privilégio de estar cá neste centenário da Associação, e então, no fundo, tem 2 ou 3 linhas de pensamento. Um pouco dignificar o passado, um pouco, diria muito, porque nos honra bastante tudo aquilo que foi feito por anteriores sucessores, membros dos órgãos sociais da Associação, depois honrar o evento e projetar o futuro. No fundo, é essa a linha de pensamento e, durante esse pensamento, estamos a fazer 16 visitas nos 16 concelhos do Algarve. Hoje é em Portimão. Portimão, como nós sabemos, é um concelho com uma dimensão enorme na nossa região, uma dimensão desportiva também enorme. É hoje o concelho que tem os primeiros clubes a nível dos escalões nacionais que melhor representam a nível do topo
no futebol, o Portimonense Futebol SAD e também o Portimonense no futsal, e tem, também na arbitragem, dizer isso, tem cerca de 23 agentes de arbitragem, a arbitragem que vive momentos difíceis. Nós não temos no Algarve árbitros suficientes para fazer face às necessidades para todos os jogos. É uma realidade que nós precisamos, não só, aliás, é uma realidade que não só no Algarve acontece, mas também em todo o país. Por esse motivo, fizemos recentemente, com o apoio e com a total liderança do Conselho de Arbitragem, um protocolo com um argumento escolar de um dos conselhos aqui no Algarve, em que conseguimos que houvesse um módulo de arbitragem e esses alunos ficavam preparados para serem árbitros. E esta intenção, esta nossa realidade que já aplicámos no terreno, já foi copiada pelo país todo, ou por grandes regiões do país, em que estão a replicar nessas regiões. Nós devemos conseguir replicar esta realidade por todo o concelho, por todos os concelhos da região, por isso 16 concelhos. Qual é a intenção? É interagirmos com as escolas, não só na componente de arbitragem, mas também na componente de promover, divulgar o futebol e divulgar o futsal, de forma que haja cada vez mais nos clubes aqui representados. Por isso, as minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos os clubes, àqueles que cada um de vocês aqui representa hoje, porque têm clubes já com muitos anos de existência, infelizmente. Portimão teve já cerca de 23 filiados, hoje tem cerca de, creio que 12 filiados. Mais do que ter muitos clubes, é ter os clubes com capacidade e com condições para acolher o máximo possível de meninos e meninas, desde os traquinas até aos séniores. Nesse capítulo, dizer que Portimão tem cerca de 600, tivemos um período de pandemia difícil, tem cerca de 600 e tal atletas inscritos na associação, o que, na verdade, é pouco para uma dimensão do Conselho de Portimão. Se nós medirmos a dimensão de residentes de Portimão, a força económica e residencial e social que tem Portimão, para os praticantes que temos nos clubes, sabemos bem que vivemos um momento difícil, um momento de pandemia, muitos miúdos deixaram de praticar esse desporto, mas temos todos em conjunto, e nós, a Associação, temos essa obrigação e esse dever de interagir com o município, com as escolas, de forma a podermos ajudar os clubes a poderem crescer com mais atletas e com mais condições. Por isso, resumidamente, é isso que no fundo nos apraz, e agradecer mais uma vez aos clubes, àqueles que aqui representam, como disse, e naturalmente também aqui ao Luís Bento e também ao professor Luís Antunes, porque, como digo, nós queremos na Associação, é nosso dever cada vez mais interagir com os professores e para que os professores possam ser embaixadores destes valores, como disse a Sra. Vereadora e bem, de que mais do que a competição, que é importante, é a formação, é a preparação de homens e de mulheres, de meninas e meninas, rapazes e raparigas, para uma vida diferente, para uma melhor qualidade de vida, porque a prática do desporto, aliás, sabemos hoje, até nos séniores, e já nos ditos veteranos, os próprios médicos dizem, faça caminhadas, pratique desporto. Por isso temos que agora, nesta fase, poder ajudar a que assim seja. E apraz-nos muito sentir, nestas nossas visitas que temos conseguido ao longo de todos os concelhos do Algarve, que os municípios reconhecem neste apoio aos clubes um trabalho social, um trabalho, digamos, meritório, no fundo, para toda a sociedade e não só aquele aspecto que às vezes confunde, meramente competitivo e por mais do que isso. Parabéns pelo vosso desempenho, de todos, e muito obrigado pela vossa colaboração. E quanto a como a Associação, totalmente disponível para poder ajudar a que os clubes tenham a vida o mais facilitada possível, para que nós todos possamos crescer em conjunto. Porque, na verdade, só a Associação souber clubes e quanto mais fortes forem os clubes, mais forte é a Associação. Muito obrigado pela vossa colaboração. Rui Oliveira, chegamos ao ano de 2022, uma história muito rica da parte da GEJUBS de Portimão. Que anseios principais e que sonhos principais para este ano? Os sonhos são sempre aqueles que todos os anos nós nos propusemos, que é movimentar principalmente os escalões de formação. Este ano tivemos a ideia de um projeto novo também nos séniores, que está a começar, e vamos ver o que é que no final da época acontecerá. Portanto, basicamente a ideia é essa, mas eu queria só também se dar uma oportunidade de referir o Dr. Reinaldo e a doutora falaram, estou de acordo plenamente, mas também queria dizer que desde 93 que Portimão, com o apoio também da autarquia, tem sempre apoiado muito o futsal, e foi aqui em Portimão, não devemos esquecer, que foi criado o futsal, ainda no âmbito da federação, que não
da Federação Portuguesa de Futebol, porque houve uma integração em 1999, mas dizer que quer o município, quer muitos clubes aqui de Portimão, sempre se dedicaram ao futsal e sempre fizeram com que no Algarve, Portimão fosse uma cidade de futsal também. E neste momento, Portimão é onde é que há mais equipas a praticarem futsal e mais atletas a praticarem futsal. Portanto, por aí só se vê que Portimão tem trabalhado bem, os agentes esportivos e as pessoas dos clubes, bem nesse aspecto. Pronto, era só para ressalvar isto e agradecer quer à associação, quer ao município, o apoio que tem dado aos clubes e muitos deles com muitas dificuldades. Ricardo Sobral, boa tarde novamente. Aproveitando a deixa, nesta altura, para a Mexilhoeira Grande Futebol Clube, que aspectos são mais importantes nesta altura em termos de apoio para que a vossa dinâmica e a vossa ação junto dos jovens possa, enfim, chegar mais longe e atrair mais atletas? Ora, permita-me só em primeiro lugar também agradecer este convite para estar aqui presente, parabenizar também na pessoa do Reinaldo esta associação e a importância de marcar, portanto, os 100 anos que representam, portanto, para os clubes e para uma quantidade de pessoas que viveram o futebol durante este período, portanto, um marco importante. Portanto, acho que é muito meritório a associação ter esta preocupação e ter esta iniciativa. Portanto, a Mexilhoeira, portanto, viva de há 8 anos, 9 anos para cá, quando voltamos a reativar o clube. A ideia era, acima de tudo, poder fazer com que o futebol regressasse à terra, porque levou cerca de 10 anos parado. E com o objetivo de começar futebol para todas as idades, para as crianças da freguesia poderem praticar futebol, e é um projeto que tem vindo sendo levado a cabo, portanto, cada vez com mais ênfase. Era a nossa ideia poder ter todos os escalões de formação até ao futebol sénior, portanto, isto foi era a matriz deste projeto. Neste momento, portanto, temos futebol desde os petizes até aos juvenis, portanto, com todos os escalões, cerca de 160 atletas, 90 dos quais, portanto, inscritos, portanto, na competição oficial. E o nosso objetivo é levar este projeto adiante, portanto, até chegarmos realmente ao futebol sénior e podemos ter todos os escalões na Mexilhoeira, e também, portanto, fruto de um trabalho que tem sido feito por pessoas pela habitual carolice, que como é na maioria dos clubes, mas também com o apoio da autarquia e das juntas de freguesia, portanto, e da própria associação também, que tem estado disponível sempre que necessário para apoiar os clubes e ajudar os clubes com um conjunto de informações e portanto, ao dispor para que possamos evoluir e possamos ter um futebol cada vez mais forte no Algarve. Bruno Lavrador, boa tarde novamente. Pergunto-lhe que importância teve o facto do Sporting ser campeão nacional de futebol em termos de impacto social no núcleo de sportinguistas de Portimão, que há tantos anos segue uma causa de forte impacto social. Que impacto novo é que isso trouxe, digamos assim, e que anseios para este novo ano? Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer também à autarquia, à associação, que tem ajudado bastante os clubes. No que toca ao núcleo do Sporting, a nível da modalidade de futsal, estamos há pouco tempo, portanto há 2 anos. Infelizmente esta pandemia não ajudou em nada. Para quem está a começar de novo não ajudou em nada. E basicamente o Sporting ter sido campeão ajuda bastante. A associação já existe em Portimão desde 91, fizemos 30 anos o ano passado, nem isso conseguimos festejar devido à pandemia. Assim, a nível do futsal, nós temos um projeto a longo prazo, não é a curto prazo. Criámos a parte de séniores de futsal, queremos criar as camadas jovens num futuro próximo, mas queremos fazer tudo bem, com os pés bem assentes na terra. É claro que o Sporting ter sido campeão é uma mais-valia. Há muitos sportinguistas em Portimão que, por razão óbvia, veem o núcleo agora com a modalidade e cativa aos jovens. E pronto, basicamente temos um longo percurso a percorrer, uma vez que estamos no início. Não podia deixar de agradecer ao Rui Oliveira, porque foi ele que me puxou para isto. Eu estou em Portimão há cerca de 6 anos, quero agradecer à cidade que me acolheu muito bem, eu vim de Lisboa e de facto não faço intenções de sair daqui do Algarve, muito menos de Portimão,
e o Rui deu-me uma ajuda, que eu adoro o Sporting e adoro o desporto, e então também não poderia deixar de agradecer. Rodinei Sampaio, muito boa tarde. Pergunto-lhe, no meio de tantos feitos deste Portimonense Futebol de SAD, a remodelação do estádio, a melhor relva do país há 4 anos consecutivos, na minha opinião, a melhor bancada de imprensa do país também, um centro de estágio de cara lavada com todas as condições, um Portimonense na Primeira Liga, enfim, que balanço de todos estes anos de ligação à cidade. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradecer à doutora pelo apoio no desporto de Portimão, que isso aí merece todo o respeito. Ao presidente Reinaldo, pelo apoio da associação. Quero dizer que toda essa situação é uma ideia do investidor, não somente da administração do Portimonense, que veio investir aqui em Portimão. Quando pegou uma estrutura ainda lá embaixo, precisava de reparos, e hoje é o que todos verem, o estádio bem arrumado, o relvado 4 vezes o melhor de Portugal, e as instalações do centro de estágio em condições para estagiar uma equipe de futebol, que quando chegamos aqui, isso aí não era possível. Então, com tudo isso, o apoio da Câmara também, do Portimonense, da parte do clube, que apoiou muito, e todos isso aí é um conjunto da onde nós estamos hoje, representando o símbolo, o emblema do Portimonense em todo o país, e hoje é um dia histórico que podemos chegar nas meias de finais. E o sonho que se pode se realizar, chegar numa final. Então, o esforço é de todo o grupo, de todos que estão dentro do emblema do Portimonense. Isso aí vai ser um mérito para todos. Muito bem, vou finalizar com o meu boa tarde novamente ao Artur Cadilho. Como é que estão os árbitros no Algarve? Como é que está a sedução dos jovens para esta difícil tarefa de ser árbitro em Portugal? Enfim, uma área onde, infelizmente, os apoios raramente vêm de lado nenhum, digamos assim. Como é que tem sido esta realidade atual no Algarve? Ora, boa tarde a todos. Desde já queria aproveitar a oportunidade para agradecer de forma pública ao Sr. Reinaldo Teixeira, presidente da Associação, porque eu já levo de arbitragem mais de 40 anos e nunca a arbitragem teve tanto apoio de um presidente de uma associação como tem agora no mandato do Sr. Reinaldo Teixeira. Em nome da arbitragem, muito obrigado por tudo o que tem feito pela arbitragem. De facto, a arbitragem no Algarve e no resto do país não passa por momentos fáceis. Mas talvez o pior que se passa na arbitragem é a falta de árbitros. Nós no Algarve sofremos isto. Aliás, à sexta-feira, quando saem as nomeações, já sai uma série de jogos em que não há árbitros nomeados. E isto acontece porque há muita falta de árbitros. Abre-se os concursos, aparecem protocolos que foi criado agora com as escolas, a ver se cativamos mais jovens para a arbitragem. E quando há cursos até aparece um número mais ou menos de árbitros. O problema põe-se depois de mantê-los cá. Isso é que é o grande problema. E porquê? Hoje em dia, portanto, no meu tempo de árbitro, nos anos 80, 90, quem é que ia para árbitro? Eram ex-jogadores que chegavam à fase, acabavam júniores, não tinham muito jeito para o futebol, então continuávamos ligados ao futebol para a arbitragem. Hoje em dia, chegar à arbitragem com 18, 19, 20 anos já é tarde. Para ter uma progressão já é muito tarde. Então, hoje em dia, começam a tirar o curso com árbitros jovens com 14, 15 anos, já se tiram o curso para árbitro. E manter depois estes jovens é muito complicado, porque dependem dos pais para ir para os campos, dos avós, para levá-los para os campos. E depois, chegando aos campos, o que é que estes jovens fazem? Vão arbitrar jogos de outros jovens da idade deles, o que até estão à vontade. O que se vê muitas vezes, e é o que acontece muitas vezes, nos jogos, é que não é fácil para um pai levar um filho para apitar um jogo de jovens e sentir todo aquele clima à volta de um jovem que está a aprender tal como os jovens estão a jogar ali naquele momento.
E essa falta de um bocadinho de cultura desportiva que nós portugueses temos, que são os próprios pais dos miúdos que estão a jogar à bola, que estão ali num jogo que devia de ser de formação para todos e que levam a dizer aqueles impropérios que nós sabemos, e estes jovens árbitros que nós, com tanta dificuldade, recrutamos para os tirar de outras coisas, acabam por se ir embora por esses motivos. Portanto, eu diria que o maior problema que a arbitragem passa é exatamente a falta de captação de jovens árbitros e, principalmente, mantê-los na arbitragem. É um problema que nós estamos a ter. Aqui em Portimão, nós, 11 anos atrás, éramos o núcleo de árbitros do Barlavento, que tinha mais árbitros pertencentes aos escalões da Federação Portuguesa de Futebol. Era o núcleo de Portimão. Hoje estamos reduzidos a 3. No Algarve, nós temos o Nuno Almeida, que é o último ano, o nosso árbitro de primeira divisão, é o último ano que faz este ano. Temos o Marcos Brazão, que está no segundo patamar a ver se chega lá. E o resto está tudo cá em baixo. Portanto, eu diria, passando agora esta fase do Nuno Almeida, que é o nosso melhor árbitro, o Algarve vai passar por um vazio, precisamente por causa da base, que é muito pouca. Muito obrigado a este excelente painel que me acompanhou aqui. Nós vamos voltar dentro de alguns momentos com outros protagonistas. Muito obrigado, não saia do seu lugar. Vamos avançar com esta segunda tertúlia, com alguns protagonistas que se mantêm. A doutora Teresa ao meu lado esquerdo, o Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, ao meu lado direito. Artur Cadilho, que se mantém também do elenco anterior. Passo a apresentar agora os novos membros deste painel. À minha esquerda, presidente do Portimonense Sporting Clube, Fernando Rocha. À minha direita, o Jorge Águas, vice-presidente do Clube Recreativo da Pedra Mourinha. E depois permitam-me aqui um lado mais emotivo, 2 homens que há 21 anos foram meus alunos, de quem guardo e com quem guardo grandes recordações. É com muito carinho e muita admiração e muito orgulho que os vejo aqui. Ruben Morteiro, diretor desportivo do Clube de Futebol Boa Vista, e o José Salema, do Núcleo de Árbitros de Futebol José Filipe. Eu abria com Fernando Rocha, presidente do Portimonense Sporting Clube, presidente reeleito há muito pouco tempo. Perguntava-lhe, nesta altura, num clube que vive um grande momento na sua história, mais de 1000 atletas, o futsal na Primeira Liga, o basquetebol na segunda maior divisão do basquete nacional, o futebol de formação e o futsal de formação com centenas de atletas, o handball, o e-sports. Isto é, de que balanço do momento atual do Portimonense e que objetivos para este novo mandato? Então, se permitem tirar a máscara, antes de mais, boa tarde. Queria cumprimentar em especial a senhora vereadora, o Sr. Presidente da Associação, o caro amigo Reinaldo, e todos os presentes no debate e os que nos estão a ver. Em primeiro lugar, quero dizer que é com alegria que estou aqui presente. Não é estar presente num encontro destes e daqueles que vamos fazer um frete, não. É uma alegria porque é a prova que, reunindo estas pessoas que estamos aqui à volta deste pequeno encontro, se conseguem fazer coisas. E é nesta base do reunir das pessoas, do encontro das pessoas, de juntar as pessoas, que se conseguem fazer projetos. E o Portimonense não é mais do que isto. O Portimonense é um projeto que eu comecei com uma direção há, penso, 14 anos, ou 15 anos, já vai, ou mais, 15 anos. Mas, no fundo, a pessoa que aparece sou eu, como presidente, mas aquilo é um trabalho de muita gente. E cada modalidade tem um patrão, quase, como eu costumo dizer. E desde hoje temos perto de 1000 atletas, porque cada modalidade teve uma pessoa ou um conjunto de pessoas que puxou por essa modalidade para ir para cima. E eu, no fundo, o que é que eu fazia era, com bom senso, que é o segredo, muitas vezes, destas coisas, aglutinar, que essas pessoas continuassem a desenvolver os projetos para chegar onde chegamos e onde vamos chegar, com certeza. Por isso há pessoas que eu tenho que falar, por exemplo, no futsal temos aqui o que é treinador, o Pedro Moreira, mas a que se deve
tudo o que o futsal é. Ele chegou uma vez ao pé de mim para criar a modalidade e eu disse, olha Pedro, não temos condições para criar modalidades, porque o Portimonense tinha muitas dificuldades, mas se tu conseguires criar uma modalidade sem apoios, eu estarei cá para te ajudar, como eu costumo dizer, só com as camisolas. E ele conseguiu, começou e chegou onde chegou. Por isso, é para provar que esta modalidade se deve a isso. A formação deve-se a trabalho dos técnicos que lá estão, nomeadamente ao professor José Augusto e a outros que lá estiveram antes, que chegaram onde estamos neste momento. O handball está a começar agora também da mesma maneira, com um colega da direção que começou a modalidade e está a puxar por ela. O e-sport, a mesma coisa. Por isso, no fundo, o que eu quero dizer é que se as pessoas estiverem envolvidas e se as pessoas estiverem imbuídas do mesmo pensamento, sem interesses pessoais, conseguimos fazer grandes projetos. E o Portimonense hoje é um bom projeto. Teve aqui antes de mim o presidente da SAD, que me veio substituir na direção da SAD, o Rodinei Sampaio, e é prova que um clube como o nosso, que tem estrutura, que há uma passagem, quando a pessoa acha que chegou aquele tempo de passar a outras pessoas para darem continuidade, foi o que eu fiz. Achei que era o meu momento certo para sair da SAD, passar a SAD a outras pessoas mais profissionais que podem dedicar mais tempo, e elas continuaram um bom trabalho e hoje está à vista. Por isso, no fundo, o que eu quero dizer é que, voltando ao princípio, se as pessoas estiverem juntas, estivermos todos imbuídos da mesma ideia, a pensar no mesmo e sem interesses pessoais, fazemos grandes projetos. Jorge Águas, renovados votos de muito boa tarde. Este meu lado direito já me deu grandes momentos na minha vida. O Jorge Águas como guarda-redes da equipa de futsal do Portimonense que iniciou este grande percurso rumo à Primeira Liga. Jorge, te pergunto-te, no dia 31 de dezembro de 2022, o que é que gostarias de ver como realizado neste ano desportivo do Clube Recreativo da Pedra Mourinha? Boa tarde a todos. A direção da Pedra Mourinha é uma nova direção que iniciou-se em função há cerca de 3 meses. Temos encontrado bastantes dificuldades. Além dos aspectos desportivos, a nossa direção está comprometida a remodelar totalmente o pavilhão da Pedra Mourinha, que encontra-se em bastante estado degradado. E além dos resultados desportivos, é isso que nós vamos procurar e vamos lutar para isso. E depois sim vamos pensar nas vitórias, que eu acredito que vem como bola de neve, vai vir por aí acima. Também agradecer a este evento aqui na cidade de Portimão. E basicamente é isso, apoiar bastante a formação, criar as melhores condições possíveis para eles, dar tudo o que está ao nosso alcance. E a Pedra Mourinha também vai além do futsal, também passa pela cultura, temos muitos eventos para o fazer, mas em termos de desporto é isso que nós queremos. Antes das vitórias, queremos remodelar totalmente o nosso pavilhão, que apresenta-se num estado um bocado degradado. Foi um clube construído por sócios e é nessa linha que nós vamos seguir e vamos tentá-lo fazer. Ruben Morteiro, boa tarde. Pergunto-te numa ligação à minha introdução, te conhecemos há 21 anos, e na altura, quando se falava de futebol, fosse no campo, fosse na quadra, diria que 9 em cada 10 jovens vibravam e iam para o campo e jogavam a bola. Não havia telemóveis, não havia a televisão como existe hoje, não havia computadores, praticamente. Pergunto-te como é que 21 anos depois continua a ser possível arrebatar os jovens para que venham jogar e como é que tem sido essa realidade no Boa Vista? Ora, então, boa tarde a todos. Agradeço o convite por parte da Associação do Algarve. Agradeço o apoio do município ao Clube de Futebol Boa Vista. Em resposta à tua pergunta, Luís, continuo a discordar da parte clubística. Sporting é Sporting, Benfica é Benfica. Mas amigos como dantes. O nosso paradigma aqui em Portimão, concretamente, faz muito pela assiduidade dos miúdos ao próprio desporto, a cultura que foi criada em prol do desporto, porque há 20 anos atrás qualquer
tempo livre era para praticar desporto e hoje não é bem assim. Sabemos que as novas tecnologias vêm-nos tirar muito dos nossos miúdos na prática desportiva. Temos essa dificuldade e acho que todos os clubes em Portimão e no Algarve todos se queixam desse problema, a falta de prática desportiva para com os mais novos, e partindo na base mais nova até chegar aos séniores, temos esse paradigma. Temos muitas das vezes atletas a praticar desporto aos 18 séniores e, digamos, queimaram etapas, não tiveram a interação com o grupo na fase de mais jovem e chegam aos séniores, perdem aquela essência. E temos muito isso. E aqui na cidade de Portimão vejo isso muito frequentemente. Nós, como clube, infelizmente não temos condições para ter mais escalões. Temos um escalão atualmente. A minha ideia e a ideia do clube é dar condições ao que temos. Prefiro antes ter condições para dar um escalão do que ter 10 escalões sem condições. E, em parte, a minha ideia e parte do clube também passa por aí. É preferível irmos dando condições aos miúdos, que eles gostem de estar connosco, gostem de praticar desporto, independentemente que estejam connosco e no ano a seguir saiam para outros clubes, que é normal, mas o paradigma do Boa Vista, como clube de bairro, que é um clube com bastantes anos em Portimão, 1945, e acho que a essência do próprio clube vai-se perdendo mediante os anos e as pessoas que vão passando pelo clube e a afinidade que o clube vai tendo à cidade. Antigamente a aldeia, hoje é cidade. E perde-se um bocadinho por isso. Mas o que eu quero dizer é que Portimão tem condições para fazer melhor e ser melhor na parte do desporto, prática desportiva, seja futebol, futsal, qualquer qualidade de desporto. Porque o desporto em si, para mim, como membro de uma direção e diretor de um clube, não é só o futsal que eu gosto, não é só o futebol que aprecio, como toda a outra prática desportiva. É necessária. E podemos cativar massas em prol do desporto que cada um gosta. Agora, no meio disso tudo, temos que criar condições. Portimão tem condições, temos que criar melhores treinadores, temos que criar melhores diretores. Digamos, é tudo um misto que, no final, vai dar frutos. Daqui a 10 anos, eu gostava de estar cá presente e ver novas gerações aqui sentadas por dispor o que nós hoje estamos aqui a fazer. Porque temos aqui várias faixas etárias e cada um passou por várias fases do desporto. O que era há 20 anos, hoje não é. E daqui a 10 anos pensamos como poderá ser. Queremos ser todos estrelas, mas nem sempre isso é possível. A prática desportiva, primeiramente. Obrigado. José Salema, boa tarde novamente, presidente do Núcleo de Árbitros José Filipe, a quem vamos ter a honra de homenagear dentro de alguns momentos também. José, como é que tem sido este percurso nestes últimos anos? E faço-te uma pergunta mais pessoal. Como é que é ser árbitro ou defender os árbitros perante um país em que todas as televisões, em que todos os órgãos de comunicação social analisam metro quadrado a metro quadrado o que um árbitro faz? Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem nos assiste. E começando já pela última pergunta, não é fácil. Não é fácil tentar ver um adepto comum a dificuldade que um árbitro tem e que encontra dentro de um campo para definir uma simples falta, por exemplo. A velocidade que é o tempo que temos de decisão são milésimos de segundo. Enquanto estivermos em casa sentados a ver por 12 televisões diferentes, 12 câmaras diferentes, 24 repetições depois, aí sim vamos acertar. Aí não falhamos de certeza nenhuma. E nenhum árbitro falha por gosto. Isso posso garantir e digo sempre em defesa dos árbitros, não falhamos por gosto. E quem fica mais chateado sempre que isso acontece é o próprio árbitro. Sabemos perfeitamente
que erramos, somos humanos. Todos nós erramos, seja qual for o desporto, seja o árbitro, seja o dirigente, seja o próprio jogador, todos erram. O problema, que na minha opinião tem vindo a melhorar, mas ainda continua muito, é a cultura desportiva que temos, mas sente-se mais na formação, na base. Porquê? Porque, como nós costumamos dizer, os pais, quando colocam os seus filhos para a prática desportiva, seja ela qual for, pensam que podem ter ali um novo Cristiano Ronaldo, um atleta qualquer, e nem sempre dá. E põem muita carga sobre os miúdos e depois muita carga para desculpas sobre os árbitros. E isto vai de encontro ao que o Sr. Artur estava a dizer, que é a nossa grande dificuldade, é a retenção de novos árbitros, porque um árbitro que acaba de tirar o curso com 15 anos, 16 anos, que vai arbitrar um jogo e se encontra perante estas dificuldades todas, não sabe o que fazer, ter de sair de campo pela polícia, com a polícia a ajudá-lo. Por causa dos insultos dos pais, ele pensa, para que é que eu vou fazer? Vou para casa, vou praticar outro desporto. Isto tem de vir uma mudança, tem sentido, tem de partir por parte dos clubes também, como é óbvio, mas isso já se vê em muitos campos, o incentivo para os pais só estarem simplesmente a aproveitar, a verem os filhos a jogar e deixarem os próprios filhos desfrutarem, porque por vezes eu como árbitro consigo sentir que o miúdo não está contente, não está alegre, porque o treinador diz vai para a esquerda, o pai diz vai para a direita. E assim sucessivamente. E o miúdo está com pressão e muitas vezes acontece um abandono precoce de certas modalidades mesmo por causa disso. A formação, sempre tive essa opinião, o resultado deve vir depois. Nós, enquanto formação, e acontece muito isto nos árbitros também, mas noutro escalão, ou noutro nível, digamos assim, primeiro vamos criar as bases. Nós estamos a criar, além de um árbitro, estamos a criar uma pessoa. Estamos a criar um homem, ou uma senhora, uma mulher para o futuro. E tem de vir com bases, com conhecimentos, com tudo. E é isto que tem de se fazer parte nos clubes. Na minha altura também fui atleta do Portimonense cerca de 10, 11 anos. Como o Sr. Artur diz, também é o que acontece muito. Não tinha lá muito jeito e quis estar ligado ao futebol e enverdei pela arbitragem. Já estou há 18 anos, não é fácil. É por gosto, é muito por gosto mesmo. E tem de ser assim, nós enquanto núcleo, também eu estou cá eu como presidente, mas é toda a direção, tanto a minha como neste momento, como as anteriores, é tentar a captação, melhorar os árbitros com as condições que a associação, já o Sr. Artur mais uma vez também já referiu, têm sido estupendas, temos um apoio que nunca tivemos até agora, tanto a nível de instalações, como qualquer apoio, tudo o que nós necessitemos, temos uma abertura completa do Conselho de Arbitragem e depois indiretamente com a associação, que nos está a ajudar muito, mas nem sempre é fácil. Não, segurar um miúdo que acaba de tirar não é nada fácil, porque começam, faz um jogo, faz dois, nós tentamos incentivar, puxar, levar para outros lados, tentar que ele fique, mas chega a um ponto que cansa e desiste. Mas nós vamos continuar na nossa luta, como continuamos a dizer, sempre com as nossas sessões, com os nossos treinos, sempre nos nossos grupos, todos os fóruns que nós também criamos, para desenvolver e melhorar a nossa arbitragem. Tem de longe estado a sofrer uma melhoria tremenda, mas ainda não é suficiente também para acompanhar o desenvolvimento que tem sido o futebol. Tudo o que são as leis, as novas alterações, não é fácil estar sempre a par. Todos os anos mudam quase, se fosse preciso, quase de mês a mês. O que hoje era uma falta, amanhã se calhar já não é, assim simplificando. Mas vamos continuar a trabalhar para evoluir e, neste caso, no Algarve, conseguir, neste momento temos o Sr. Nuno Almeida, mas gostaríamos de, se calhar daqui a 1 ou 2 anos, termos um Marcos Brazão, termos um José Salema, termos outros Nunes Almeidas na Primeira Liga, para que também a arbitragem consiga mostrar para o resto do país que o Algarve não é só o futebol, ou não é só o basquete, não é só o handball, também temos mais qualidade noutras vertentes, e neste caso na arbitragem, seja do futebol de 11, seja do futsal, até o basquete, entre outras. Trabalhando todos juntos, com foco, determinação, ser honestos, julgo que esse é o caminho certo para o sucesso. Artur, boa tarde novamente. Faço uma questão se calhar difícil, mas que para mim, que sou jornalista paralelamente à minha vida profissional desde os meus 15 aninhos, e eu faço parte de uma geração em que nas balanças
As qualidades valem mais do que os defeitos. O amor vale mais do que a guerra. As boas decisões valem mais do que as más decisões. E eu te pergunto, como é que os núcleos de arbitragem ao nível regional e os conselhos de arbitragem ao nível nacional conseguem hoje confrontar as políticas editoriais de todas as televisões do país no sentido dessa filosofia de agressão permanente aos árbitros poder ter outra vida e outro olhar? Como é que pode intervir da vossa parte? De facto, é muito difícil, o que o Salema disse, combater o olho humano, combater aquelas câmaras, 12, 13, 14 câmaras de televisão. E hoje em dia os árbitros que estão mais sujeitos a esse mediatismo já estão muito preparados, porque têm acompanhamento psicológico, para poder lidar com essa pressão, com este ruído todo cá à sua volta. Mas de facto é muito complicado. Eu vou contar aqui, nós tentamos, e a conversa bate sempre no mesmo, a formação é a base disto tudo. E nós tentamos formar árbitros, mas sentimos exatamente aquilo que o Salema disse. A nossa falta de cultura desportiva. Porque enquanto nós não percebermos que um árbitro, e atenção, que os árbitros erram, erram e vão continuar a errar, que isto faz parte, como todos nós erramos. Enquanto nós não percebermos que o erro está sempre sujeito à causa humana, vamos ter muitos problemas. O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Algarve, só para dar um exemplo, todos os anos nós temos a preocupação no início da época, e a Associação manda aos clubes todos, um comunicado que nós estamos inteiramente disponíveis para esclarecer todas as dúvidas, as alterações às leis, para falarmos um bocadinho de futebol. Sabem quantos clubes costumam aderir a isto no início da época? O ano passado foram 5, este ano foram 2. Mas logo a seguir, depois começam os campeonatos e nós vamos ver os protestos de coisas que eles não ligaram, não se preocuparam em ficar atualizados e depois levam-se a fazer aquele ruído. E isto parte tudo da tal cultura desportiva que nós temos de ter uma vez por todas e perceber que o erro faz parte do ser humano. E vamos continuar a errar, agora e sempre, porque isto faz parte. Só que o árbitro, um erro do árbitro, é logo conotado com uma má intenção. Um erro dos outros intervenientes, é azar, faz parte, são seres humanos. Enquanto nós não mudarmos este paradigma, vamos ter problemas. E cada vez mais, porque é aquilo que o Salema diz, é muito difícil recrutar, mas ainda mais difícil manter cá esta malta. E se isto continuar por este número, daqui para os anitos, já temos dificuldades. Vai ser muito complicado haver malta jovem para apitar jogos. Muito complicado por causa disto mesmo. É muito difícil combater isto. Doutora Teresa, vou-lhe dar as palavras de finais antes de fechar com o Sr. Presidente. Pergunto-lhe que impacto é que todos estes clubes têm na vida social, na vida económica da cidade e do concelho e que critérios nesta altura são importantes para o município no sentido de manter esta dinâmica desportiva que os clubes dão ao concelho. Obrigada mais uma vez. Cumprimento agora os restantes elementos do painel que há pouco não estavam connosco. O trabalho dos clubes no concelho tem um grande peso e depois isso acaba por se transbordar também em termos sociais e económicos. Como? Em termos desportivos, só de clubes desportivos, nós temos cerca de 60, 65 ou 67 clubes desportivos. Todos eles, pelo trabalho desenvolvido pelo desporto ao longo dos anos na cidade, como já foi dito no painel anterior, faz com que tenhamos um grande impacto a nível regional e até nacional. Como sabem, em 2019 fomos reconhecidos por esse trabalho e fomos eleitos Cidade Europeia do Desporto e acabámos por ter um reconhecimento internacional ao sermos a capital europeia do desporto, eleita em primeiro lugar. E isso deveu-se essencialmente ao trabalho dos clubes, que foi essencial, dos clubes e das associações desportivas, ao trabalho do voluntariado e também da equipa técnica que acompanhou este projeto e acompanha os clubes diariamente. E só com este juntar de forças, como foi dito ainda há pouco também, é que é possível fazer o trabalho que fazemos. Depois acabamos
por esse reconhecimento, sermos escolhidos muitas vezes para grandes eventos regionais e nacionais para acontecerem aqui em Portimão, no futsal, no futebol, mas também noutras modalidades, na ginástica rítmica, no basquete, no futebol de praia, no frisbee, agora, recentemente, há um ano e pouco para cá, na Fórmula 1, no MotoGP, e tudo isso faz com que realmente seja alavancada depois também a economia, porque acabamos por esses eventos acontecem essencialmente no período de época baixa, média e baixa, e depois isso implica mais gente nos hotéis, mais gente nos restaurantes, mais gente no comércio, mais emprego, para além de todo o trabalho que eu referi há pouco, que estes clubes fazem com a criançada, com os jovens e crianças, que acabam por, espero eu, ter um trabalho essencial no que diz respeito à formação daqueles seres humanos que vão crescer, e muitas vezes o período pós-escola acontece nos clubes e nas associações, quando praticam o desporto, para além do lado do impacto em termos de saúde, do impacto também na formação enquanto pessoas, e por isso daí o nosso agradecimento que fiz logo no início ao trabalho que os clubes fazem, e quando o fazemos, a Presidente diz muitas vezes isso, que é muito grato ao trabalho dos clubes, e nós executivos somos muito gratos ao trabalho dos clubes, porque sabemos que, e acabamos por apoiá-los grandemente dentro das nossas possibilidades, porque sabemos o impacto que isso tem na vida das famílias, das crianças e, por sua vez, na vida da cidade. Peço desculpa de roubar a palavra e falar depois da Sra. Vereadora, mas não ficava bem comigo se não falasse, até porque eu pensava que havia mais algum tempo. Parecia que estávamos aqui quase nos debates daqueles agora para a campanha eleitoral, e foram muito rápidos. Mas eu não podia terminar sem duas palavras. Quando eu estava a falar antes de dizer que tudo depende do conjunto das pessoas, primeiro quero agradecer na pessoa da Sra. Vereadora, em nome que representa a Câmara, tudo o que tem feito, não só pelo Portimonense, mas por todos os clubes aqui da terra, porque sem a vossa parceria nada disto era possível. No fundo, é a nossa obrigação de cidadania, aquilo que nós todos estamos a fazer. Vocês fazem a vossa parte, nós fazemos a nossa, mas ficar aqui bem presente, o nosso agradecimento, não só do meu clube, mas de certeza que represento os clubes todos da terra, pelo muito que nos têm ajudado. E depois, para terminar, acho que aí também estamos todos de acordo, dar uma palavra de grande agradecimento e de felicidade, e tudo aquilo que tem feito na direção da Associação do Sr. Reinaldo Teixeira, que é uma pessoa que, vocês sabem também, é melhor do que eu, mas é uma pessoa que está há muitos anos. Eu, quando cheguei a esta zona do dirigismo, já o Sr. Reinaldo Teixeira lá estava, representa ao mais alto nível o desporto nacional, tem responsabilidade ao mais alto nível e ainda tem tempo para estar aqui no Algarve a defender a sua terra à frente da associação. Por isso, Reinaldo, quero-te dar um grande abraço, quero transmitir-te a ti, para transmitires a toda a tua equipa, o grande trabalho que estão a fazer pelo desporto do Algarve, nomeadamente no futebol e no futsal e nas outras modalidades, e dizer que continua, porque todos juntos vamos muito mais longe. Muito obrigado, Reinaldo, e um forte abraço. É assim, Reinaldo, que entrego o final desta tertúlia com uma pergunta que me parece importante. Nesta altura, quais são os aspectos que considera mais importante, que dependem da Associação de Futebol do Algarve, quanto ao apoio aos seus afiliados e à capacidade que esse apoio possa ter para gerar desenvolvimento? Antes de responder à pergunta do Jorge, agradecer a presença da Pedra Mourinha, do Boa Vista, do Zé Salema, anterior núcleo de arbitragem, neste caso do Barlavento, e agora muito bem, e parabéns por essa iniciativa e por essa merecida homenagem ao nosso, enfim, reconhecido ser humano e grande árbitro desta região e do país, José Filipe, por isso parabéns ao núcleo José Filipe. E o meu particular amigo, enfim, depois daquilo que ele disse, quase que não precisava dizer nada mais, Fernando Rocha, pela amizade, enfim, sempre ao lado nestes momentos, quando se começou, quando vale a pena, vai, motiva, incentiva e pronto. E no fundo estas palavras dizem tudo, são até caras e excessivas, mas a vontade é que no fundo nós estamos com vontade de fazer o mais possível para que possamos deixar um pouco de história para a nossa passagem, porque o que nós aqui fazemos hoje, cada um de nós é representar, digamos, o histórico dos nossos clubes, e acho que, neste caso, a nossa associação, e acho que a maneira mais de nós podermos honrar, digamos, o histórico é fazer
um futuro cada vez melhor. E é nesse contexto que, no fundo, nós tentamos interagir muito com os clubes, mas, como disse o Fernando e bem, totalmente ao lado dos municípios. Não é por acaso que nós estamos a fazer estas viagens por 16 concelhos, porque, como disse também bem o Fernando, e penso que outros dirigentes disseram, e muito bem, se o município não ajudar, não há desporto. Não é futebol, não é futsal, não é arbitragem, não há desporto. E essa interação com infraestruturas, com logística, com apoios monetários, muitas vezes, muito mais do que monetários, facilidades que são criadas, que permitem que os clubes possam proliferar e possam crescer em cada um dos concelhos e, consequentemente, em cada uma das regiões, neste caso, no todo o Algarve. O que sinto, onde tenho passado, o que tenho passado, é que os clubes precisam desse apoio, cada vez mais. Infraestruturas, para poderem, no fundo, terem formas de captar e de reter os atletas, os meninos e as meninas, os rapazes e raparigas, desde dos traquinas até aos veteranos, porque, no fundo, nota-se cada vez mais preocupação e maior determinação para poderem fazer desporto, porque sabem que o desporto faz bem à saúde. Esse investimento no desporto também é, não só pela parte social, é qualidade de vida para o ser humano e, consequentemente, que permite, na parte depois, mais tarde, da saúde, haver poupança, inclusive, enfim, nos hospitais e por aí fora, também para o nosso país. Isso, enfim, para o ser humano primeiro é importante. Por isso, o que é que os clubes precisam é este apoio. O que é que a associação quer fazer? Ou pretende fazer? Por muito que faça, tem feito pouco. Por muito que faça, esse é o sentimento. Tem sempre espaço para fazer mais. Disseram os dois vezes aqui da arbitragem, enfim, os clubes também, o meu amigo Artur e o José Salema, enfim, que nós temos feito um apoio, nós em nome dos clubes, porque a associação o que faz é com o total apoio dos clubes, porque os clubes é que aprovam os orçamentos, os clubes é que, digamos, que dão apoio para isso e faz parte desse nosso compromisso e, às vezes, mais do que o apoio monetário ou o apoio logístico, é em conjunto com os clubes encontrarmos formas de como é que podemos ter os clubes a incentivar jogadores que, no fundo, por algum motivo não têm jeito ou que se cansaram do futebol, a virem para a arbitragem. Como é que podemos incentivar os clubes também a terem uma ação pedagógica junto dos adeptos, dos pais e das mães, para nós podermos fortalecer, digamos, a cultura desportiva e, como aqui foi dito bem, o respeito por ser humano árbitro, porque depende da modalidade, são de 7, são de 11, são do que é o futebol. Eu costumo dizer isto: de todos os intervenientes que estão no jogo, normalmente, e a regra quase geral, quem menos falha é o árbitro. Se nós medirmos isto no falhanço do passe, na decisão, quem menos falha é o árbitro. Mas, na verdade, como aqui já foi dito e bem, ainda há esse sentimento que às vezes é com intenção. Também é justo dizer isto. Sinto, e estou, como disse o Fernando, e bem, enfim, empurrei a bola, fui dirigente e estou nestas funções aqui também na Liga já há umas dezenas de anos, mas noto, apesar daquilo que foi aqui bem dito, cada vez mais câmaras, cada vez mais a repescar a decisão e o erro ao milímetro, apesar dos muitos programas televisivos que nós temos, vai-se notando cada vez maior respeito pelo árbitro. Nas escolas jovens, diria o Zé e o Artur, mas não é suficiente ainda, está bem, mas o caminho faz caminhando. Por isso, resumindo, Luís, para terminar, a nossa vontade é continuar a fazer ações com os câmaras, com os núcleos, com os árbitros, com o Conselho de Arbitragem, uma palavra muito, muito importante da determinação do Conselho de Arbitragem, não só o que está, mas os que tiveram também, onde o Sr. José Filipe também foi presidente do Conselho de Arbitragem. Vê-se uma grande vontade de toda esta gente em tentar ajudar para que possamos todos crescer. Por isso, a nossa vontade e a nossa obrigação nestas funções é tentar criar condições para simplificar. Não têm que ir à associação, como é que se facilita, como é que se cria processos administrativos, como é que podemos também interagir com os municípios para sensibilizar, para poderem criar infraestruturas para que haja mais praticantes. Como é que a associação até pode pensar em criar uma academia para poder, digamos, também incentivar a prática para os clubes e para as suas seleções. Por isso, é nesse contexto que nós, e este centenário, enfim, é um marco importante, que nós vamos querer fazer um conjunto de comemorações ao longo deste ano. Vamos muito recentemente lançar o nosso novo logotipo, um novo site que, desta parte, pensamos que não nos vai envergonhar ao pé daquilo que existe a nível nacional, quer na Liga, quer da Federação.
um livro que vai marcar o centenário e um conjunto de ações que vamos tentar, enfim, acordos, inclusive se conseguimos algumas receitas para poder... O que vem é para si para os clubes. Esta época que terminou, conseguimos acreditar algumas quantias nas contas dos clubes para vos ajudar, e é esse o nosso empenho, porque, repito, quanto melhor tiverem os clubes, melhor está a associação. Também dizer isso, há um espaço de grande crescimento em todas as áreas, em todos os géneros, mas com um grande foco no género feminino. Nota-se cada vez mais os clubes a querem ter futebol feminino, futsal feminino, e aí também é um espaço que temos grande para crescer. E sendo, eu repito isto em quase todos os conselhos, mas acho que é bom deixar isso claro, sendo o Algarve a principal região turística do país, sendo o Algarve o principal ou dos melhores destinos do mundo de praia, porque não, cada vez mais nós também incentivamos os clubes a terem futebol de praia, porque também é preciso olhar para isto, como dizia há pouco a senhora vereadora, e muito bem, o desporto, o futebol, o futsal, o árbitro, promovem a região, promovem o concelho, promovem o destino, também tem impacto, digamos, quando vão, promovem, e quando vêm jogar cá, trazem visitantes e a economia funciona. Por isso, quanto mais nós conseguimos promover, melhor, enfim, para a região, para o concelho, para a região, consequentemente para os clubes, que no fundo também o fazem, e mais fácil será também ajudar os clubes. Ter presente isso, sendo o Algarve uma região turística como é, que sentimos cada vez mais, como aqui há pouco ouvi no outro painel, e o próprio Luís, pelo que percebi, é a região mais do país mais escolhida para poderem residir, por isso têm crescido em residentes, quer nacionais, quer estrangeiros. Também aí ter a oferta de prática desportiva, ter a oferta de saúde e ter a oferta de educação são fatores determinantes, e o papel, como aqui foi referido, e desculpem a expressão, mas pro bono, porque estes senhores que aqui estão presentes, ou seja, os dirigentes dos clubes, todos eles os dirigentes, pro bono, é o dar de si sem pensar em si, e isso é preciso ser reconhecido. Aliás, defendemos na associação e noutros meios, e é tempo de olhar, enfim, não é para pagar, é como é que se pode compensar de alguma forma o agente desportivo. Quem dedica décadas a esta função não está direito a uma reforma diferente, a impostos diferentes. Faz sentido pensarmos nisso, porque é importante pensar, porque isto é tudo bonito, mas o tempo é dado, os custos são dados, pro bono. Isso é preciso, é isso. Terminava dizendo que estamos no Conselho, como há pouco referi, que nos deu alegrias grandes para a região. Na história, a primeira vez que temos um clube na primeira divisão do futsal, por isso, parabéns ao Portimonense, parabéns à equipa que o Sr. Presidente aqui representa, uma palavra especial e também de merecidos reconhecimento, porque o Sr. Presidente assim o fez, e é muito justo ao Pedro Moreira, que tem sido incansável e um belíssimo exemplo a nível do futsal do Algarve para o país, e por isso o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento. E dizer também que estamos num conselho, enfim, como há pouco já referi, quando estava aqui o Rogério Sampaio, no clube único atualmente que está na Primeira Liga de Futebol, que também para nós é de facto meritório e muito congratulamos por termos dois clubes na Primeira Divisão, futsal e futebol. E depois dizer isto também, antes de terminar, fico muito satisfeito de ver esse tipo de respeito que existe e de consideração e de relação, de interação entre os clubes que há pouco aqui ouvi, o próprio Bruno a reconhecer ao Rui Oliveira a colaboração, o incentivo para ir para o futsal, e aquilo que aqui ouvi da parte do Sr. Presidente do Portimonense e da parte do Sr. Presidente da SAD do Portimonense também dessa interação, e reconhecer da parte dele a importância que tem o clube no crescimento e no surgimento da SAD. Por isso, é isso que nos faz juntos crescer, é isso que nos faz juntos ser melhor. E para terminar mesmo, dizer que estamos num conselho em que tem, dos 10 fundadores, naquele bonito dia de 22 de janeiro de 1922, que fundaram 10 clubes, fundaram a associação, 2 deles eram do Concelho de Olhão, de Portimão, do Concelho de Portimão, mas é Portimão, fica claro, o Portimonense Clube e os Leões de Portimão, que entrando extintos. Por isso, parabéns, neste caso, aos 10, em particular ao que cá está entre nós, que é o Portimonense, e que essa pujança e essa vontade que foi, com certeza, há 100 anos que cá estava, que hoje se vê na força do Sr. Presidente em continuarmos a crescer em conjunto. Uma palavra final para um clube que não pôde estar presente nesta tertúlia, que nós também muito agradecemos e reconhecemos, que é o Alvorense. Infelizmente não pôde estar presente, mas tem da nossa parte o mesmo acolhimento, o mesmo reconhecimento, a mesma consideração como todos vós que estiveram presentes. E para fechar mesmo, uma palavra de parabéns pela maneira como o nosso jornalista Luís Bento e o nosso professor Luís Antunes
muito bem moderou este debate. E agora vamos à parte seguinte, que é a parte muito, enfim, antes do Luís anunciar isso, muito meritória e muito, que é aquela que é mais gratificante para nós todos, que estamos nestas funções, é reconhecer aqueles que ao longo da vida e ao longo da sua estada no caminho da vida fizeram para o todo, como agentes desportivos, do futebol, do futsal e da arbitragem. E pedimos para isso, para terminar, para ficar claro, a ajuda dos clubes, de cada clube da região, de cada município da região, que nos ajudasse a encontrar quem era os agentes que nós devíamos elogiar. Porquê? A reconhecer, distinguir. Porquê? Porque é difícil, mesmo para quem a conhece de perto, é difícil identificar num universo tantos que são merecedores. E então o que é que fizemos? Muito simplesmente, cada clube, em função dos anos de filiação, podiam indicar até no máximo de 4 agentes e pedimos à autarquia que indicasse um agente. Felizmente todos indicaram e vamos agora, naturalmente propõe à associação e a associação depois aprovou e vamos agora, digamos, dar esse passo que o Luís, e com certeza com a sua qualidade e com a sua competência, vai muito bem anunciar, mas queria terminar dizendo que foi uma tarde bem passada, uma tarde muito gratificante e que, de certeza, vamos, daqui a uns anos, passar a olhar por este vídeo e por este momento que aqui vivemos e sentimos gratificados por termos estado a dar de nós, sem pensar em nós, e ajudar a que todos cresçam, praticantes, meninas, meninos, rapazes, raparigas, no futebol, no futsal, na arbitragem, num concelho que é tão importante para o Algarve e para o país. Parabéns e muito obrigado. Agradeço então as palavras do Sr. Reinaldo Teixeira, Presidente da Associação de Futebol do Algarve, que encerra este painel de excelência, esta segunda tertúlia deste evento de comemoração dos 100 anos da Associação de Futebol do Algarve. Este momento final é de grande importância e de grande relevo simbólico. Vão ser homenageadas várias figuras de relevo no desporto nacional e o momento final deste evento será essa justa homenagem já a seguir. Renovados votos de muito boa tarde, estamos na cidade de Portimão, no auditório do museu, e é hora de honrar, homenagear diferentes figuras de relevo na vida desportiva do Algarve. Iniciamos com uma homenagem a título póstumo a António Sagreiro. O diploma será recebido por Fernando Rocha. António Sagreiro foi o antigo treinador de guarda-redes da formação do Portimonense Sporting Clube durante 25 anos. Senhor, muito obrigado. Chamamos Bruno Lavrador. O membro da direção, nas palavras do presidente do núcleo do Sporting Clube de Portugal, de Portimão, demonstra uma motivação sensacional, com um espírito crítico construtivo que acrescenta, de forma inequívoca, valor na nova geração de agentes desportivos. Força para o futuro. Homenageamos agora Fernando Rocha. É o sócio 653 do Portimonense Sporting Clube, histórico emblema do qual é presidente desde 2006. E levou o clube, criou bases para que o mesmo fosse estável em todas as suas vertentes. Criou condições para que o clube regressasse à primeira divisão nacional de futebol e pela primeira vez estivesse na divisão maior do futsal nacional. Fernando Rocha. Homenageamos agora João Gregório. Foi jogador do Mexilhoeira Grande Futebol Clube entre 1984 e 1997. Após o término da carreira, foi treinador principal da equipa sénior e das equipas de formação. Atualmente coordena o Futebol 11 das equipas de formação e é vice-presidente do clube, cargo que exerce desde 2007. João Gregório. É hora de homenagear Jorge Mansos, atleta
toda a formação do futebol do clube há diversos anos e conta no seu currículo com uma enorme experiência no mundo do futebol nacional. José Augusto. Parabéns, Augusto. Parabéns. José Filipe é um dos grandes impulsionadores da arbitragem algarvia. Com uma carreira de relevo, atingiu o topo do futebol nacional enquanto árbitro e desempenhou várias funções ao nível do dirigismo. Foi muitos anos presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Algarve e prestou importante colaboração nas diversas comissões de apoio técnico distrital e nacional. José Filipe. Parabéns, Filipe. Obrigado e parabéns. Hein? É hora de homenagearmos Pedro Moreira, atleta de formação do Portimonense Sporting Clube durante 12 anos, entre 1985 e 1997. É treinador da equipa de futebol, de futsal, sénior do clube, desde 2014. Já chegou às meias finais da Taça da Liga, às meias finais da Taça de Portugal e já subiu à primeira Liga do Futsal Nacional. Pedro Moreira. Parabéns. Homenageamos agora Ricardo Lourenço, antigo jogador de futsal do Mexilhoeira Grande Futebol Clube. Este diploma será entregue a Rui Oliveira. Ricardo Lourenço jogou em várias equipas, na Casa do Benfica de Portimão, no Silves, jogou ainda em Paderne e na Gejups. Atualmente é diretor do futsal da Gejups de Portimão. Rui Oliveira recebe em nome de Ricardo Lourenço. Um abraço para ele. Parabéns. Muito obrigado. É hora de homenagearmos agora Sérgio Carolino. É um dos responsáveis pela formação do clube de futebol Boa Vista, contribuindo diariamente para o bom funcionamento da equipa. Está sempre disponível para ajudar, muitas das vezes abdicando do seu seio familiar para honrar o compromisso com o nosso clube. Sérgio Carolino. Parabéns, Sérgio. Obrigado. Parabéns. Força para o futuro. Finalizamos com Vítor Silva. Quem vai receber o diploma é Ruben Morteiro. Vítor Silva é um dos responsáveis pela formação dos atletas do Clube de Futebol Boa Vista, dando diariamente o seu melhor para o desenvolvimento da atividade do Boa Vista. Vítor Silva. Vamos também homenagear Robson Ponte, atual diretor desportivo da SAD do Portimonense. Fernando Rocha, então, recebe o diploma para Robson Ponte, atual diretor desportivo da Portimonense Futebol SAD. A Associação de Futebol do Algarve entrega agora diversas placas comemorativas aos seus afiliados, iniciando pelo Clube de Futebol Boa Vista. Parabéns, hein? Obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Chamamos agora o Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Parabéns e muito sucesso agora para o novo trabalho que tem para ali. Parabéns. Força. Força, Jorge. É hora de chamar a Gejups de Portimão. Parabéns, pá. Mas hoje é aqui um dinossauro aqui do... E esteve lá connosco, né? Quando começamos esta caminhada, esteve lá connosco na direção também. Entrega-se agora a placa comemorativa à Mexilhoeira Grande Futebol Clube. Parabéns. Muito obrigado. Para receber a placa das mãos da doutora Teresa, chamamos agora o Núcleo de Árbitros de Futebol José Filipe. José. Chamamos agora o representante do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Portimão. Parabéns. Força. Parabéns e boa sorte para todo o trabalho que sempre oferece. Chegou a vez de entregar a placa comemorativa ao Portimonense Sporting Clube. Parabéns, Sr. Presidente.
Finalmente, a Associação de Futebol do Algarve honra e agradece o município de Portimão. Muito bem, Sra. Vereadora, queríamos, em nome da Associação de Futebol do Algarve, e neste momento para nós, enfim, muito importante e muito, enfim, marcante, que é a comemoração do centenário, assim como temos aos clubes, distinguir, digamos, o município pelo contributo, pela colaboração que, enfim, no seu dia-a-dia faz a todos os nossos filiados e também à Associação, porque sem os clubes fortes, como disse, nós não conseguimos existir, e também a reconhecer a vossa colaboração e a vossa disponibilidade para com a Associação. E diz esta placa, tão simples quanto isto: a Associação de Futebol do Algarve manifesta o seu profundo agradecimento à Câmara Municipal de Portimão pela sua notável colaboração em prol do desenvolvimento do futebol e do futsal no Algarve. Por isso, muito obrigado e parabéns. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós também temos aqui uma pequena... Chega a vez do município de Portimão também contribuir à Associação de Futebol do Algarve. Aqui tem também um presente da autarquia em reconhecimento do trabalho que é feito pela Associação em prol do desenvolvimento dos clubes. Muito obrigado. E obrigada. É isso aí. Muito obrigado. Bem simbólico. É verdade. O nosso Algarve muito bem representado. Muito obrigado. E Portimão em particular. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado então a todos os presentes por este magnífico evento de celebração dos 100 anos de vida da Associação de Futebol do Algarve. O meu nome é Luís Bento, foi um gosto enorme estar consigo, estar convosco neste evento aqui no auditório do Museu de Portimão. Um abraço, boa tarde.